Olá, bom dia a todos, todas e todos. Damos continuidade agora com esta mesa à nossa jornada sobre a pesquisa em política linguística no Brasil. O meu nome é João Lagares e tenho o prazer de fazer a mediação e participar em parte nesta mesa, né, sobre interfaces na pesquisa em política linguística. Eh, Temos como convidadas para participarem nesta mesa as professoras Socorro Cláudia Tavares de Souza, da Universidade Federal da Paraíba, e Jael Sânera Cigales Gonçalves, da Universidade Federal de Pelotas. Enfim, quero, em primeiro lugar, agradecer a Abralin, a equipe da Abralin, pela organização do evento, lembrar que a interpretação em Libras está disponível, né, no link específico. E vou passar a apresentar, então, as nossas colegas para depois para darmos início à mesa, né? A professora Socorro Cláudia Tavares de Souza é graduada em Letras pela Universidade Estadual do Ceará, com graduação em Direito pela Universidade de Fortaleza e mestrado e doutorado em Linguística pela Universidade do Ceará. Atualmente é professora associada do Departamento de Linguística e Língua Portuguesa e do Programa de Pós-Graduação em Linguística da Universidade Federal da Paraíba. Tem experiência na área de linguística, com pesquisas nas áreas de linguística de texto e política e planejamento linguístico. É líder do Núcleo de Estudos em Política e Educação Linguística. E a professora Jael Sânera Cigales Gonçalves é licenciada em Letras pela Universidade Católica de Pelotas, mestre em Letras e doutora em Letras pela mesma universidade, com estágio doutoral no Centro de Pesquisa em Ciências Forenses da Fala da Universidade de York, no Reino Unido. É mestre e bacharel em Direito pela Universidade Federal de Pelotas. É pesquisadora, colaboradora no Departamento de Linguística do Instituto de Estudos da Linguagem da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp. Atua em pesquisa, ensino, extensão e gestão na interface entre linguística e direito, especialmente em direitos humanos, direito linguístico e políticas linguísticas, com filiação teórica, articulação entre a análise materialista do discurso e a história das ideias linguísticas no Brasil. É integrante do projeto de promoção dos direitos de imigrantes em São Paulo, da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, lidera o grupo de pesquisa Língua, Direito, Estado e Sociedade, integra a nossa comissão de políticas públicas, né, da Associação Brasileira de Linguística, que é quem propõe e organiza este evento. Atuou como técnica em assuntos educacionais no Serviço Público Federal entre 2009 e 2023, com atuação na diretoria de assuntos internacionais do IFSU, Instituto Federal do Sul, e na chefia da divisão de projetos estratégicos e inovação da Advocacia Geral da União em São Paulo, né? Professora adjunta da Universidade Federal de Pelotas. Muito bem, então, feitas as apresentações, passamos a palavra à professora Socorro Cláudia Tavares de Souza. Bom dia a todos, eu agradeço o convite do professor João Lagares e é um prazer dividir essa mesa com Tá passando já? Tá? Então, vou começar. O título da minha apresentação é Educação e Política Linguística. E para início de conversa, só afastar aqui um pouquinho as imagens, porque atrapalha os slides. Só um instante, pronto. Eu parto de 3 pressupostos. Primeiro, que política linguística nunca trata somente de língua e nem de variedade linguística. E aí, para ilustrar esse pressuposto, eu trago, por exemplo, o caso da globalização e, em resposta a esse fenômeno,
o próprio fenômeno da internacionalização, que tem efeitos nas políticas linguísticas praticadas no ensino superior brasileiro. Só para citar um exemplo, como isso afeta a área de educação, em um estudo publicado em 2016 no British Council, foram identificadas 641 disciplinas ofertadas em inglês, o inglês como meio de instrução. Já no período de 2017 a 2019, esse número já passa para 1.011, sendo a maior parte dessas disciplinas ministradas na pós-graduação. Quando eu falo a inglês como meio de instrução, não estou me referindo à capacitação linguística, mas o conteúdo ele é trabalhado a partir da língua inglesa. Afora esse dado, né, os próprios documentos das instituições do ensino superior, elas fomentam essa ideologia do inglês como meio de instrução. E aí confirma esse primeiro pressuposto, a partir dessa ilustração, que essas políticas linguísticas, que as políticas linguísticas em geral, elas não existem no vácuo, elas existem sempre em um contexto situado, e nunca tratam somente de língua e nem de variedades. O outro pressuposto é que a educação sempre foi central na área de política e planejamento linguístico. Se a gente lembrar de Einar Haugen, um dos primeiros fundadores do campo e que elaborou uma das primeiras noções de política linguística, ele deixa de planejamento linguístico na época, essa era a denominação. Ele deixa bem claro que a educação não é apenas central para a elaboração das funções da linguagem e da alfabetização, mas é também uma das razões pelas quais o campo surgiu em primeiro lugar. Então, quando a gente fala de interface política linguística e educação, desde o seu início, enquanto campo científico, a gente consegue perceber nesse nascedouro essa importância e a presença da educação. Claro que inicialmente focando aí a agência dos estados-nação, né, dos governos. E um terceiro pressuposto é que, à medida que as noções de política linguística foram sendo elaboradas, foram sendo ampliadas, por exemplo, a gente vislumbra a possibilidade de investigar diferentes objetos, tendo em vista que esse objeto da política linguística, ele é multifacetado. Eu posso investigar as ideologias, eu posso investigar as práticas propriamente ditas, eu posso investigar os mecanismos de política linguística, a política linguística enquanto um processo, enfim, e isso vai abrindo as possibilidades para que essas interfaces com outras áreas disciplinares sejam feitas. Para citar também um exemplo de uma pesquisa desenvolvida aqui no âmbito da UFPB, que buscou investigar as ideologias linguísticas do francês, né, sobre a língua francesa nos discursos de professores e alunos, foi mobilizada, por exemplo, noções da sociologia de Bourdieu, tá, de mercado linguístico, de capital cultural, e aí a noção também de ideologia linguística, que vem da antropologia, porque foi baseado na noção de ideologia de proscrite, e, como conclusão, né, essas ideologias linguísticas estavam estritamente relacionadas a essa posição socioeconômica desses participantes e essa língua, essa ideologia da língua francesa, elas remetiam também a uma distinção, tanto daqueles que estudavam, quanto daqueles que ensinavam, se constituindo um capital cultural, mas como um plus a mais. E aí esses três pressupostos confirmam que essa interface da política linguística faz com que essa área seja naturalmente interdisciplinar, considerando que não trata somente de língua, considerando que a educação sempre fez parte da área e também que a política linguística tem várias facetas para que você possa investigá-la. Então, o percurso a ser trilhado na minha fala
está dividido em 3 momentos. No primeiro momento, que eu vou falar do espaço da educação na política linguística e seus agentes. No segundo momento, eu vou fazer um relato breve de 2 pesquisas na área de educação em política linguística e, ao final, eu vou traçar algumas reflexões. Como foi colocado, né? Um dos fundadores destacou a educação como esse componente essencial. E aí eu vou trazer algumas noções de política linguística ampliada para mostrar exatamente esse espaço da educação. E aí a gente traz Cooper com essa precursora teorização da educação, porque já existia a teorização do planejamento de status, do planejamento de corpos, e aí ele traz o planejamento de aquisição no sentido de ampliar o número de usuários e dar à educação um espaço, né, de estudo, vamos dizer assim, de forma mais teorizada, dentro da política linguística. E aí, ele, quando fala dos objetivos, desse planejamento de aquisição, ele trata dos objetivos, ele trata dos agentes. Eita, eu acho que eu fiz uma mistura aqui. Fiz uma mistura aqui no slide. Então, dos objetivos, movimentos sociais não entra ali, está lá nos agentes, acho que eu repeti. Ele trata reaquisição de uma língua por populações que um dia já falaram. Ele fala como objetivo a manutenção de uma língua que já é falada para prevenir seu desaparecimento, e ele fala também no item A, que seria a aquisição de uma segunda língua, de uma língua estrangeira. E aí, quando a gente pensa nesses objetivos, inevitavelmente ele traz de forma, vamos dizer assim, pioneira, ele faz menção a diferentes agentes, sejam movimentos sociais, sejam indivíduos, e sai bem daqui. Autores, Ricento e Hornberg, eles são colocados no centro da cibola. Eles trazem a metáfora da cibola exatamente para mostrar essas camadas, e que a política linguística ocorre em diferentes níveis, e aí eles trazem a noção dos processos, que depois foram, vamos dizer, reteorizados, aprofundados por esses autores, Johnson, e aí traz o processo de criação, de interpretação e de apropriação de uma política linguística. E aí, quando se fala de agentes, eles estabelecem uma diferença. Os agentes, eles não são iguais. Johnson Johnson, em 2015, trazem isso. Eles não são iguais, eles não têm o mesmo nível de poder.
por exemplo. Então, aí ele diferencia os árbitros como aqueles que têm poder e aqueles outros que não têm, que seriam meros, vamos dizer assim, implementadores de política linguística. Então, dentro dessa perspectiva de árbitros e implementadores, a gente consegue perceber que, a partir dos árbitros, as decisões que eles tomam afetam as formas de interpretar e de se apropriar das políticas linguísticas. Mas, assim, o processo de criação, ele não envolve somente indivíduos que têm poder, que é isso que a gente vai ver mais na frente, por exemplo, a partir da teorização. Isso aqui é uma ilustração para mostrar a diferença entre árbitros e implementadores, e os árbitros ficam exatamente em posições estratégicas que podem definir a forma de uma determinada política ser interpretada. E aí, como eu coloquei, né, se a gente pensar nesse processo de criação, apenas pensando os árbitros são sempre aqueles que têm poderes, a gente vai ver, por exemplo, a partir da teorização de Spolsky, que há uma categoria que ele chama dentro da sua teoria, que seriam os defensores ou advocates. Isso ele teoriza em 2022. E dentro, né, da sua perspectiva teórica, ele traz um domínio da educação como um domínio fundamental, como um dos domínios principais, porque é aquele domínio que muitas vezes não há como fugir dele. Então, é aquele domínio que tenta modificar essas crenças e essas práticas, porque muitas vezes é compulsório. E aí, dentro dessa perspectiva, a gente tem os participantes, ele diferencia participantes e os gestores. Já vem de novo a questão do poder, né? Os gestores seriam esses indivíduos que têm autoridade ou que pensam que têm autoridade para modificar essas crenças ou ideologias e as práticas dos outros sujeitos. Mas, em 2022, ele traz esses defensores. E aí eu posso citar um exemplo que foi também resultado de uma pesquisa aqui em João Pessoa, na qual um professor de espanhol, tá, que na época nem era professor da carreira do Estado, era um professor substituto, a partir, né, da sua, vamos dizer assim, do seu interesse em que o espanhol permanecesse enquanto uma disciplina escolar. Isso foi em 2000 e 2017, né? A lei foi instituída depois, em 2018, então houve todo um movimento que iniciou com esse professor, que foi fortalecido pela Associação de Professores da Paraíba, e depois desse movimento bottom-up, isso se transformou numa política oficial na qual o espanhol é uma língua obrigatória na educação básica. Então, na verdade, o professor Lucas Paulino, que foi esse professor que descreveu esse processo de criação da lei, ele é entendido como esse defensor, como esse advocate, porque ele não tinha autoridade, ele não tinha poder. O que é que ele tinha? Ele só podia atuar na esfera da persuasão. Então, ele era um indivíduo. Então, quem são esses advocates? Indivíduos ou grupos que não têm nenhuma autoridade, nem atribuída por governos, nem por instituições, nem têm o poder, mas eles desejam promover uma determinada política linguística, e aí eles usam da persuasão. E aí, dentro desse espaço, da espaço da educação na política linguística, e isso já indo para o século XXI, tá? 2006, 2009, a gente tem os mecanismos de política linguística. Através desses mecanismos, e aqui, nesse segundo quadro, a gente tem as políticas de educação linguística. Essas políticas de educação linguística, como é uma noção ampliada, ela não se refere somente a decisões do Estado. E aí as decisões são
quaisquer que sejam realizadas no domínio educacional. E aí se refere às línguas maternas, às línguas estrangeiras, segundas línguas, e assim, o que é interessante observar é que essas decisões vão desde quais línguas devem ser ensinadas e aprendidas, quando elas começam a ser ensinadas, por quanto tempo, qual a carga horária, quem é que pode ensinar, qual é a metodologia, qual é o material, que testes. Então, a gente consegue ver que no espaço da instituição escolar, seja universidade, seja escola, no espaço da sala de aula, as decisões que são tomadas em termos de língua são consideradas políticas de educação linguística. Em 2006, a autora coloca que os professores, ela chama como soldados do sistema, porque eles são vistos apenas como, vamos dizer assim, especialistas da língua portuguesa, da língua inglesa, da língua espanhola, da língua francesa. Mas depois, em 2009, ela vai defender, né, um ativismo linguístico, para que os professores participem das decisões que são tomadas sobre as línguas, não apenas no âmbito da sua sala de aula, mas também as decisões políticas em um nível macro. E aí vai a primeira parte. Então, nessa primeira parte, a gente vê essas possibilidades que se tem de investigar as políticas linguísticas dentro do domínio da educação. E essas possibilidades de desde um processo de criação, de interpretação, de apropriação de uma política linguística, as suas ideologias, as práticas dos professores de ensino de língua propriamente ditas, a ação de ativistas que não são necessariamente professores, mas que você pode vê-los como pessoas que defendem determinadas escolhas, determinados usos linguísticos. E aí eu vou passar para o relato, na segunda parte da minha fala, de duas pesquisas realizadas aqui no âmbito da UFPB. Eu dividi livros didáticos e a outra a parte da agência dos professores. Por que livros didáticos? Livro didático é um material que os professores necessariamente utilizam, tá? Então, é um material que eles lidam, e ter contato com esse material, esse contato precisa ser consciente, daí o desvelamento dessas ideologias linguísticas é importante para os professores. E aí, o que diz esse slide é que o Manual do Professor do Livro Didático de Português, que foi o que foi investigado, ele é entendido, ele foi defendido como um mecanismo de política linguística, porque ele é capaz de influenciar as ideologias sobre as línguas e também as práticas que são realizadas sobre as línguas. Ele tem colaborado desde os anos 70 até 2012, porque foi feito esse percurso de investigação desses materiais de 1970 até 2012, na construção imaginária da unidade e da homogeneidade da padronização linguísticas. Isso foi uma tese que foi defendida em 2020 e tentava responder duas perguntas: quais eram as ideologias linguísticas presentes nesses materiais no decorrer dessas décadas, e como é que esses materiais eles tratavam a sintaxe pronominal, especificamente algumas ocorrências próprias do português brasileiro. E aí, esses primeiros manuais, eles deixavam bem claro, né, ficava bem claro essas ideologias linguísticas, e usavam bastante termos avaliativos em diferentes passagens, seja no manual do professor, seja até dentro do próprio livro didático, nos objetivos que eram citados, como falar errado, como corretamente. Isso aparece bem
bem evidente. Por exemplo, um livro de 1977, logo na abertura do livro, é dito o seguinte: uma pessoa está pensando e diz o seguinte: para mim, o que dá o status ao indivíduo não é ser rico, possuir carro ou um barco de recreio, mas ter ideias e saber transmiti-las. É ter uma fala bonita, correta e agradável. Aí você consegue perceber que há ideologias como há uma forma correta de falar, é feita uma avaliação estética sobre essa fala, ela é bonita, ela é agradável, a gente consegue ver também a língua aí como expressão do pensamento, há uma forma correta de falar, e se você domina essa forma correta, você tem ascensão social. Em livros já pós-PCNs, né, isso já aparece de outras formas, né? Isso já aparece de forma, vamos dizer assim, menos explícita. Por exemplo, em um livro de 1999, afora as imprecisões terminológicas, norma padrão, norma culta, por exemplo, é identificado numa determinada atividade, diz o seguinte: uma entrevista para arrumar emprego quando se conversa com uma pessoa importante a quem o locutor queira impressionar para escrever textos na escola, mandar um bilhete ou e-mail, conhecer as leis, ler livros de literatura, enfim, esses contextos aí que são identificados no livro didático indica o uso da norma padrão. Se você quer impressionar alguém e escrever textos, mandar um bilhete, um e-mail, então se parte de uma ideia de que, por exemplo, um bilhete é escrito na norma padrão, todo o e-mail é escrito na norma padrão. E assim, as próprias autoras, em um dado momento, mesmo sendo pós-PCN, elas admitem que as orientações oficiais receberam uma interpretação particular. Elas dizem que optam por levar em conta uma certa tradição escolar. Então, o que é que a gente percebe? Que, embora haja essas orientações, né, as ideologias linguísticas das autoras dos livros, dos autores dos livros, é que regem a forma de como essa língua deve ser ensinada. Então, a gente percebe isso também nos conteúdos que são selecionados dentro dos livros. Por exemplo, o conteúdo vício de linguagem, né, foi o que mais possibilitou a gente perceber como é abordado, como essas ideologias linguísticas estão presentes. Por exemplo, num livro de 1987, é mostrado esses vícios de linguagem. Então, assistir uma cerimônia, em vez de assistir a uma cerimônia, colocado, é apresentado como um vício, né? Como um solecismo de regência. Então, assim, fica bem evidente que essas escolhas, elas não são neutras, e elas acabam qualificando os usos, né? Embora a gente fale, seja bem a nossa norma normal assistir uma cerimônia, no livro é interpretado enquanto um vício, tá? Apesar da explicitação de certas ideologias, foi muito comum perceber em todos os períodos abarcados aquelas implícitas, principalmente quando evocam um conteúdo isento de avaliação, porque naturalizado como normal. E isso é interessante a gente perceber na forma de abordar a sintaxe pronominal. Por exemplo, num livro já de 2002, tá? Quando vai tratar de próclise e ênclise, o que é que o livro diz? Que os pronomes que não têm tonicidade costumam aparecer logo após o verbo e sofrem alterações. Se houver, contudo, uma palavra que os atraia,
podem aparecer antes do verbo. E a gente sabe, né, que a norma padrão, essa é a indicação da norma padrão, e que na norma normal, o uso é o uso proclítico. Só que a interpretação que é dada, né, o que é considerado normal, é exatamente a ênclise, né, que é o que está prescrito na norma padrão. Então, isso é considerado como uma posição normal. E aí a gente consegue perceber essas ideologias exatamente pela forma como os autores avaliam esses conteúdos, apresentam esses conteúdos de língua. Uma outra questão que é bem característica do nosso português brasileiro é o objeto nulo. Né? O que seria esse objeto nulo? Esse objeto, ele está implícito, tipo, roubei a carteira e enfiei no bolso. Eu deixo a carteira implícita. É uma característica do português brasileiro. E aí, o que é que a gente observa nesses livros? O objeto nulo, enquanto vamos dizer assim, uma sintaxe característica do português brasileiro, eles não foram abordados no livro. E quando se fala, tá, de características do português do Brasil, há livros que dizem a língua portuguesa é a mesma no Brasil e em Portugal, com algumas diferenças. Praticamente não existem diferenças na estrutura da oração. Ou então, né, eles poderiam tratar, no caso, o objeto nulo, quando estivesse tratando de elipse, mas eles não trazem nenhum caso, eles tratam de elipse como figura de construção, mas não trazem nenhum caso que trate dos objetos. Embora, né, a gente tenha identificado nas crônicas que estão presentes nos livros didáticos, nesses 12 livros que foram analisados, uma presença cada vez mais crescente de objetos nulos, e que são textos que estão lá nos livros, que estão presentes nos livros, e poderia-se ter a possibilidade de se trabalhar com esse conteúdo, mas ele foi silenciado. E aí, para sintetizar a pesquisa, o Manual dos Professores de Língua Portuguesa é um mecanismo de política linguística que tem direcionado conteúdos e formas de abordá-los no sentido de que se mantenha a tentativa de padronização linguística do português por meio da omissão de ocorrências próprias do português brasileiro, seja do objeto nulo, seja da colocação pronominal, ou por meio da seleção de conteúdos que poderão induzir as práticas naturalizadas de compreensão da língua como uma língua homogênea, como uma língua padronizada. E aí eu passo para a última pesquisa, que foi defendida em 2022, que vai tratar da questão da agência dos professores, né? Eu não sei se vocês estão percebendo, mas na discussão que eu fiz, eu faço questão de destacar esses agentes, desde o planejamento de aquisição de Cooper, né, dar destaque a esses agentes, para que não sejam focalizados somente um planejamento no âmbito oficial. Nessa outra pesquisa, tinha um objetivo geral de investigar a política de ensino de língua portuguesa em universidades nos Estados Unidos, e um dos objetivos específicos era exatamente analisar esses elementos mediadores da agência de professores em atuação, de professores de português em atuação em universidades dos Estados Unidos. E aí uma primeira contribuição da pesquisa foi a tentativa, né, de elaboração de um conceito, porque muitas pesquisas, quando tratam a questão da agência em política linguística, usam
conceitos da psicologia, usam conceitos da sociologia, e aí a gente pode ver que, em termos dessa temática, a agência na política linguística, a interface, né, é bastante grande com outras áreas do conhecimento. E aí foi elaborada essa definição de agência com uma capacidade de ação, seja de indivíduos, de coletividades, de instituições, de governos, para criar, manter, modificar ou encerrar uma política em planejamento linguístico com elementos mediadores. Esses elementos, por sua vez, que é o que a gente vai ver a seguir, eles podem potencializar essa agência ou eles podem restringir essa agência em um determinado contexto. E aqui é um quadro resumitivo. Foram entrevistados 3 categorias de professores. A primeira categoria foram os professores FLTAs, também chamado professores que fazem parte porque é exigido deles um perfil específico, eles precisam ser jovens, eles vão auxiliar os professores norte-americanos no ensino de língua portuguesa, ou vão estar sob a supervisão deles, eles têm que tornar o ensino de língua estrangeira mais significativo e real, compartilhar suas culturas e seus valores. Então, há um conjunto vamos dizer, de atribuições e benefícios para esses professores bolsistas. E aí, nessa categoria de professores, você consegue ver que os próprios princípios desse programa se constitui como um elemento que promove essa agência, tá? No caso, os próprios princípios do programa, como a relação entre língua e cultura, se constituiu como um elemento potencializador da sua ação. Tá? Então, eles são colocados também são apresentados não só como professores de português, mas também dentro dos princípios como embaixadores, né, da língua portuguesa lá nos Estados Unidos. Então, isso se constitui como esse potencializador para que eles possam realizar diferentes ações. O livro didático, por sua vez, né, o livro didático de língua portuguesa, foi colocado como um empecilho, como um restritivo, porque muitas vezes não são eles que escolhem, já é decisão dos departamentos. Tá? As redes de relações, por sua vez, seja uma rede de relações com os outros bolsistas, tá? Com bolsistas anteriores, que já não estão mais, então se constituiu como um elemento potencializador, e também as relações com as pessoas do departamento. Em todos esses 3 contextos, o ensino de português ele é realizado dentro de departamentos de língua portuguesa e de língua espanhola. Então, o que é que a gente percebe em todas essas falas dos professores, que há esse status, né, do papel do português, dessa posição, vamos dizer assim, de prestígio, mas seria um prestígio marginal frente ao espanhol, acaba afetando essa agência dos professores. Daí, quando as professoras associadas, que já são professoras norte-americanas, que fazem parte da carreira acadêmica, elas só conseguiram ver restrições na sua agência, seja pelas estruturas profissionais, seja pelas próprias condições de trabalho, e também porque, diferentemente no Brasil, que a gente tem uma estabilidade, lá o trabalho delas depende de ter um número de matrículas, de pessoas matriculadas nesses cursos, e nem sempre se pode garantir uma oferta X, tá? Então,
Então, muitas vezes elas também não podem se dedicar, como fazem parte do departamento de língua portuguesa e língua espanhola, elas não podem se dedicar somente ao ensino de português, precisam também ensinar espanhol. E aí elas se colocaram também autoprescrições profissionais, na medida em que elas se veem também como relações públicas, elas precisam realizar diferentes atividades que não estão restritas à sala de aula, né? Realizar eventos, realizar outras atividades, a fim de trazer, de atrair esses alunos. Isso se constitui, né, para elas, enquanto uma restrição, tá? Enquanto uma restrição. Ao passo que o professor de literatura confirma essa visão das professoras, porque não tem sempre cursos de português, né? Não há sempre essa oferta, não tem sempre, vamos dizer assim, profissionais habilitados para ensinar o português, há sempre uma redução nesse quadro, tá? E assim, uma ausência de cursos avançados e a substituição de professores que são professores, vamos dizer, fixos por professores como os FLTAs, que ficam ali 9 meses e que aquela agência, aquelas ações em torno da língua portuguesa podem continuar ou não. Contudo, por outro lado, a formação intelectual dele se constitui enquanto um elemento potencializador. Esse professor que fez parte dessa investigação, ele é um professor sênior, é um professor que já recebeu prêmios tanto de Portugal quanto do Brasil. Recentemente, em 2019, recebeu a medalha Machado de Assis, e que tem assim um trabalho muito grande em termos de ensino de língua portuguesa e das suas literaturas. E uma outra questão que é colocada como restritiva nas estruturas institucionais é que tipo de professor é esse que está ensinando português nas universidades dos Estados Unidos? Não é especificamente um professor especialista em língua portuguesa, ele precisa ser um generalista, ele precisa não saber não apenas da língua, mas saber também da literatura, porque ele não trabalha só com língua. Ele trabalha com língua e cultura, mas para além dessa questão que a gente está pensando aqui, da relação língua e cultura, é também ensinar a literatura. E a formação intelectual dele, todos esses anos, né? Primeiro, como uma motivação interna que ele se coloca, né? Do interesse que ele teve de aprender o português e depois um próprio estímulo do governo dos Estados Unidos numa determinada época que incentivou as formações intelectuais em diferentes línguas. Então, essa formação intelectual se constitui enquanto um agente potencializador. Então, essa agência, como a gente pode ver, a maioria desses aspectos, né, o livro didático, as estruturas profissionais, autoprescrições, condições de trabalho, estruturas institucionais, nesse dado contexto das universidades dos Estados Unidos, né, a maioria desses elementos se constituíram como limitadores. Né? Então, a agência dos professores é limitada porque eles se veem atuando contra estruturas institucionais que são adversas à manutenção do ensino de língua portuguesa. E aí, o que é que a gente percebe também enquanto uma conclusão desse trabalho? Quando se está num contexto em que não há, vamos dizer, orientações oficiais específicas, os professores, eles são muito mais criadores de política linguística e menos interpretadores e apropriadores, eles mais criam políticas linguísticas. E algumas considerações a partir de toda essa minha fala, né? O que é que a gente pode perceber? Essa mudança na percepção dos professores, né? De meros implementadores
há pessoas que são capazes de criar políticas linguísticas, a serem defensores de determinadas línguas, e aí me vem à mente a fala de uma aluna que é coordenadora da UEPB, e ela disse que lá no meu curso de letras de espanhol, os alunos, assim que entram no primeiro semestre, eles já são engajados a se tornarem ativistas do espanhol. Isso é interessante para a gente mostrar que isso acontece na prática, mas dentro da teoria a gente está conseguindo perceber essa percepção desses professores, né, como criadores, como pessoas que têm uma ação em prol de uma determinada língua ou de um determinado uso. A gente consegue ver isso a partir da pesquisa empírica. Uma outra consideração que a gente pode trazer dessa interface educação e política linguística é o desvelamento dessas ideologias linguísticas. E aí o professor, ele pode lidar de forma consciente, seja com as orientações oficiais, sejam com os livros didáticos, e a gente fecha encerrando que essa agência é uma categoria útil para a área de educação. E aí eu encerro e apresento aqui as minhas principais referências. Obrigada. Muito obrigado, Cláudia, pela sua apresentação. Foi ótimo e vai dar muito motivo para comentar e perguntas, né? Lembro aqui as pessoas que estão assistindo que podem deixar seus comentários, suas perguntas, né? Para um debate depois. Muito obrigado. Passamos então à segunda intervenção da professora Jael. Bom dia, João. Bom dia, Cláudia. Quero, então, inicialmente, agradecer pelo convite, pela oportunidade de fala, já adiantando que em alguns momentos eu vou precisar me servir da água que está aqui ao meu lado para recobrar a minha voz. Então, eu quero agradecer essa oportunidade à Abralim, em nome da sua presidenta, Adelaide Silva, mais especificamente à Comissão de Políticas Públicas da Associação, em nome de seus coordenadores, o professor João Lagares e Fátima Pessoa, pela concepção e organização dessa jornada, a pesquisa em política linguística no Brasil. Eu também cumprimento os meus colegas de mesa, Cláudia e João, com quem vou dividir, nesta manhã, a missão de representar um enfrentamento de um tema tão interessante quanto desafiador no campo da pesquisa em política linguística, que é tratar de suas interfaces. Eu desejo a todos nós, então, e aqueles que nos acompanham pelo canal da Abralim no YouTube, agora ao vivo ou depois, assincronamente, conversas que criem, consolidem e fortaleçam as nossas práticas. Eu vou guiar minha fala, pessoal, a partir de um texto que preparei e ao qual pretendo e o que eu pretendo deixar disponível para vocês depois, e vou fazendo também algumas intervenções de ordem mais informal, né, nessa minha orientação aqui de apresentação. Então, imediatamente, eu começo por indicar que eu vou me concentrar em uma das inúmeras faces possíveis com as quais o campo da política linguística constitutivamente se põe em relação. A face que esta minha fala dará centralidade é a do direito. E também indico que vou situar a minha fala nas condições brasileiras de constituição, formulação e circulação de práticas de pesquisa nessa interface. Então, nesta mesa sobre interfaces na pesquisa em política linguística, eu dou à minha fala o título A Interface com o Direito na Pesquisa em Política Linguística no Brasil, que é exatamente o modo como eu tenho me inscrito no campo, tanto dentro como fora da academia. Daí que, muito embora o nosso privilégio hoje seja o da interface e da interface com o direito, é uma formulação bem linguista e bem saussuriana que recorro para explicar que o ponto de vista que cria o objeto, neste meu caso, é o ponto de vista de uma pesquisadora afetada, por um lado, pelo interesse em compreender de modo reflexivo essa relação entre as tentativas de gestão da língua pelos poderes públicos
que aqui vou chamar de administração pública, a conformação entre o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário, nesse caso, recortando e tomando no campo da política linguística as políticas públicas de linguagem como objeto de pesquisa e intervenção, e, de outro lado, a regulação das línguas e de seus usos. Aqui, quando me refiro a essa regulação jurídica da língua e de seus usos, eu me refiro ao que tem sido trabalhado como objeto do direito linguístico, um campo eminentemente interdisciplinar que tem como objeto as tentativas do direito de regulamentar e regular, por meio de normas jurídicas, as línguas, seus usos e as relações entre os sujeitos e as línguas. Normas por meio das quais se criam, então, direitos linguísticos e deveres linguísticos, que, por sua vez, instituem ou institucionalizam políticas linguísticas nessa abordagem. Aqui aparecem, então, já imediatamente, na minha exposição, dois objetos de trabalho no campo do direito linguístico, os direitos linguísticos e os deveres linguísticos, que eu vou retomar brevemente para depois avançar no debate. Os direitos linguísticos são esses direitos normalmente associados a garantias que os cidadãos têm relacionadas à promoção da dignidade humana, à vida digna, relacionados, então, a direitos humanos e direitos fundamentais, daí porque são muitas vezes considerados direitos humanos linguísticos ou direitos linguísticos humanos. A Declaração Universal dos Direitos Humanos de 48, por exemplo, declarou no seu artigo 2º que todos os seres humanos podem invocar os direitos e liberdades proclamados lá na declaração, sem distinção alguma, como distinção de raça, de cor, de sexo e de língua, consagrando o que podemos chamar de um direito linguístico à não discriminação, que é largamente referido por nós nas nossas pesquisas no campo da política linguística. A Declaração Universal dos Direitos Linguísticos, já de 96, muito embora não tenha a força normativa que tem a Declaração Universal dos Direitos Humanos e outros documentos do que a gente já pode chamar de vasto campo do direito internacional dos direitos humanos em torno da questão da língua, como o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, lá de 1966, estabelecem alguns direitos por que chama a própria declaração de, ponho aspas, grupos linguísticos. Por exemplo, o direito ao ensino da própria língua e da própria cultura, o direito ao dispor de serviços culturais, o direito de as pessoas serem atendidas na língua, nos organismos oficiais, nas relações econômicas, e ao direito de aceder ao conhecimento da língua própria da comunidade onde reside. São todos exemplos de direitos que, se não obrigariam, constrangeriam os estados a oferecerem medidas concretas, ações que de algum modo efetivassem esses direitos linguísticos por meio de políticas públicas. E aqui todo o custo implicado na efetivação desses direitos que tivessem sido assumidos pelos estados nacionais, caso essa declaração tivesse sido dada força normativa. No entanto, eu falei até agora desses direitos linguísticos, é como agentes dos deveres linguísticos que os estados se destacam. Se os direitos linguísticos são normalmente associados a garantias e medidas voltadas à proteção de direitos humanos, os deveres linguísticos, por outro lado, podem estar associados a obrigações impostas aos sujeitos que normalmente os afastam da cidadania e da justiça social. Vamos falar do artigo 13 da Constituição Federal, que, ao declarar que a língua portuguesa é o idioma oficial da República Federativa do Brasil, cria, nem que seja de modo implícito, um dever linguístico de que, em caráter oficial, que pode ser lido por nós como nas relações entre cidadãos e o Estado, seja a língua portuguesa a língua utilizada. São inúmeras as normas que impõem deveres linguísticos no Brasil. Esses deveres podem ser obrigações de fazer alguma coisa ou de não fazer determinada coisa. Por exemplo, de acordo com a legislação migratória, e esse é um tema que tem nos afetado diretamente no trabalho com a pauta da política linguística e do direito linguístico, as pessoas que no Brasil têm interesse de obter a nacionalidade brasileira via naturalização
têm o dever linguístico de comprovar que são capazes de se comunicar em língua portuguesa. Em pesquisas sobre a temática, nós temos mostrado como essa imposição da lei acaba por dificultar ou até mesmo por impedir essas pessoas de acessar o direito à nacionalidade. Até bem pouco tempo, era o certificado de proficiência em língua portuguesa para estrangeiros, o CELP-BRAS, a única forma de comprovação aceita pelo Ministério da Justiça para comprovar essa capacidade de se comunicar em língua portuguesa. E aí que, por um trabalho conjunto da academia, da sociedade civil, a regulamentação da lei foi alterada para permitir que outros modos de comprovação fossem possíveis, o que ainda requer amplo debate e ampla, intensa atuação junto às instâncias da administração pública, para que se criem mecanismos que, de fato, não sejam obstáculos para essas pessoas acessarem o direito à naturalização e à aquisição da nacionalidade brasileira, se assim pretenderem. Eu destaco nesse ponto um texto bem recente e relevante na temática, de autoria do Leandro Diniz, da Matilde Scaramucci, intitulado Avaliação de Proficiência em Português em Processos de Naturalização no Brasil. Então, assim como a lei de imigração criou esse dever linguístico de que acabei de falar, o dever linguístico de comprovar, se comunicar em língua portuguesa para poder se naturalizar brasileiro, há no Brasil várias outras normas que criam deveres, obrigações para os sujeitos em relação às línguas em diferentes esferas da vida e da relação entre os sujeitos e o Estado. Dá mais alguns exemplos. O dever de ser alfabetizado para poder participar como candidato nas eleições no Brasil, que está na Constituição Federal. O dever de a propaganda política eleitoral no Brasil ser feito em língua nacional, como dispõe o artigo 242 do Código Eleitoral. O artigo diz o seguinte: a propaganda, qualquer que seja a sua forma ou modalidade, mencionará sempre a legenda partidária e só poderá ser feita em língua nacional no Brasil. Esse é o texto da lei, do Código Eleitoral. Inclusive, violar esse artigo é considerado crime eleitoral. Aqui o Código dedicou um artigo específico, inclusive. Fazer propaganda, qualquer que seja a sua forma, em língua estrangeira, a isso é combinado uma pena de detenção de 3 a 6 meses e pagamento de 30 a 60 dias multa. Em primeiro lugar, aparece no texto a expressão língua nacional sem ter especificado de que língua exatamente se esteja falando. Presume-se daí que esteja havendo uma colagem, um efeito de sinonímia, de identificação, que significa que significa o português como a língua nacional da nação brasileira. Em segundo lugar, caberia uma pergunta: como acontecem na prática social as ações de propaganda eleitoral no Brasil de candidatas e candidatos falantes de outras línguas que não essa língua nacional? Efetivamente, como está a participação dessas pessoas nos processos eleitorais? Tem algo dessa legislação eleitoral que presume que os sujeitos envolvidos no processo eleitoral, de escolha dos representantes políticos no Brasil, candidatos e eleitores, compartilham um saber linguístico comum de ideologia monolíngue definidor da nacionalidade brasileira. Normas jurídicas como essa nos dão a evidência do campo de trabalho acadêmico e social que temos pela frente no campo da política linguística na sua interface com o direito. No Brasil, pesquisadores com diferentes interesses acadêmicos têm empreendido esforços no sentido de sistematizar isso que eu estou chamando, que eu estou designando aqui como direito linguístico. O Ricardo Abreu, por exemplo, em um texto de 2020, elencou as principais fontes dessas normas, o que nos aponta os lugares ou, entre aspas, tipos de documentos, digamos assim, em que podemos encontrar essas normas de direitos linguísticos, que estabelecem, portanto, deveres linguísticos e direitos linguísticos. Sem a pretensão de ser exaustiva, eu vou trazer algumas dessas fontes aqui, porque eu entendo serem uma contribuição relevante para indicar caminhos possíveis para pesquisa em política linguística na interface com o campo do direito, em diferentes caminhos teórico-metodológicos, com diferentes possibilidades de intervenção. O direito internacional dos direitos humanos é uma dessas fontes, da qual eu já falei antes.
inclusive a atuação das instâncias das cortes e comissões dos sistemas internacionais, globais e regionais de proteção dos direitos humanos. Nesse âmbito, eu menciono os trabalhos da pesquisadora Lianara Silva e Januária Rocha, da Universidade Federal do Sergipe, que mapearam e analisaram denúncias de violações de direitos linguísticos na Comissão Interamericana de Direitos Humanos contra Estados-membros da Organização dos Estados Americanos, focalizando as denúncias admitidas e as que tiveram solução amistosa, respectivamente. Também destaco o trabalho de Christian Goulart, que apresenta uma abordagem crítica da cidadania e dos direitos humanos, relacionando instrumentos jurídicos internacionais, nacionais e iniciativas da sociedade civil a propósito, mais especificamente, da temática da migração e do refúgio no Brasil. O direito constitucional também é uma fonte dessas normas de direito linguístico, como deveres linguísticos e como direitos linguísticos também. Eu já dei o exemplo do artigo 13 da Constituição Brasileira, de 88, que impõe o português como língua oficial, e por lá também encontramos direitos e deveres linguísticos sobre a língua, quando a gente fala da língua de instrução no ensino fundamental e os direitos linguísticos indígenas, por exemplo. Em um trabalho recente, que eu e o Ricardo publicamos no livro Constitucionalismo, Democracia e Direitos Humanos, nós exploramos justamente mais as possibilidades da relação entre o direito constitucional e o direito linguístico, para pensar mais pontualmente a nossa realidade latino-americana e brasileira ainda mais focadamente. Mostrar o quanto que as constituições dos estados vão, de algum modo, determinando muito do que se faz nas políticas linguísticas legislativas abaixo da Constituição. As jurisprudências dos tribunais também se prestam fortemente a esse papel de fonte das normas de direitos linguísticos e de deveres linguísticos. Isso que dizem os magistrados nas decisões judiciais. Vejam-se por aí os trabalhos da pesquisadora Júlia Isabelle Silva sobre as decisões judiciais em torno dos direitos de uso das línguas indígenas em juízo. E juntam-se a essas fontes, das quais emanam, por sua vez, inúmeros outros documentos, diversos outros documentos que têm essa pretensão de regular juridicamente a língua. No âmbito infraconstitucional, ou seja, dessas normas que estão abaixo da Constituição Federal, são mesmo da escala da centena as normas já editadas ou em vias de proposição legislativa, como os projetos de lei, as que têm as línguas, seu uso ou a relação entre os sujeitos e as línguas, criando direitos e deveres linguísticos, seja como objeto específico da norma editada, seja como objeto incidental, nos mais diversos temas, com e para diferentes sujeitos. Destacam-se entre as nossas pesquisas no campo da política linguística na interface com o direito, as legislações em torno da língua brasileira de sinais, da cooficialização das línguas indígenas e das línguas de imigração, por exemplo. Entre os temas que tramitam, eu vou citar apenas alguns dos projetos de lei que tramitam no legislativo e que envolvem, de alguma maneira, a criação de políticas linguísticas a partir da regulação jurídica. Eu cito a regulação jurídica dos usos e ensinos das linguagens inclusivas de gêneros, sobre isso, juntando as esferas legislativas de todos os entes da federação, dezenas de projetos de lei tramitam nas câmaras de vereadores, no Senado e na Câmara dos Deputados sobre a temática. A regulação jurídica que visa instituir a Política Nacional de Linguagem Simples nos órgãos e entidades da administração pública, direta e indireta, que é o projeto de lei 6256. A regulação jurídica que visa instituir uma política pública, que visa instituir como política pública a obrigatoriedade de alocação de tradutores e de intérpretes comunitários em todas as instituições públicas federais, estaduais e municipais, de forma permanente ou através da formação de núcleos especializados de tradução e de interpretação comunitária, especialmente organizados para atender a demandas específicas de cada área. E, por fim, a regulação jurídica que visa, entre aspas, dispor sobre os direitos linguísticos dos brasileiros, que está no projeto de lei 489 de 2019. Toda essa profusão da legislação e projetos de lei que criam políticas linguísticas a partir da instituição de direitos linguísticos e de deveres linguísticos
poderia nos levar a cogitar um certo reconhecimento e familiaridade no campo do direito com esses direitos e deveres, seja na formação jurídica, na pesquisa jurídica, ou no que chamam de prática jurídica, de advogados, juízes, analistas, técnicos, promotores, defensores e advogados públicos, também delegados. Sobre isso, em uma fala para o evento organizado pelo Grupo de Políticas Linguísticas Críticas, da Cristine Severo, no final de 2020, eu chamei a atenção para alguns pontos em torno de uma ação civil pública que foi ingressada na época, no tribunal, na época da pandemia, no Tribunal Regional Federal da Terceira Região, em São Paulo. Naquele caso, todas as defensorias e ministérios públicos da União e do Estado de São Paulo ingressaram com uma ação contra a União Federal, contra a Caixa Econômica Federal e o Dataprev, porque imigrantes estavam com dificuldade de receber o auxílio emergencial em virtude da falta de acessibilidade linguística nas agências da Caixa. Exigiam os autores da ação que fossem disponibilizados tradutores e intérpretes para garantir atendimento adequado aos migrantes que não falassem a língua portuguesa. Por um lado, na petição inicial, que deu início a esse processo, eu chamei a atenção para a ausência de menção explícita a isso que temos chamado de direitos linguísticos e de políticas linguísticas. Ainda que fosse isso mesmo que, do ponto de vista material e substantivo, subsidiasse a ação judicial. Por outro lado, na resposta dos órgãos públicos, né, que estavam aí no polo passivo, digamos assim, do processo, eu chamei a atenção para alguns pontos. Primeiro, alegaram que não haveria qualquer lei no ordenamento jurídico brasileiro que obrigasse a fornecer atendimento em idioma estrangeiro. Segundo, informaram que, mesmo assim, sem essa obrigação legal, as agências terminam tendo um empregado que consegue se comunicar em inglês com estrangeiros. Fecho aspas, né? Então, abro aspas, isso é importante, as agências terminam tendo um empregado que consegue se comunicar em inglês com estrangeiros, fecho aspas. Como se todo imigrante beneficiário do auxílio emergencial falasse inglês. E informaram também que esses imigrantes, abro aspas de novo, aparecem acompanhados de tradutores, eu fecho aspas. Eu chamo de novo esse mesmo fato para explorar dois aspectos. Primeiro, o caso é bom para ilustrar que falar da interface entre o campo da política linguística e do direito envolve falar de vários agentes que interagem no processo que se dá entre um direito, o fato de um direito ir para o papel no poder legislativo e sair do papel no poder executivo, seja com ou sem a necessidade de intervenção e de constrangimento por parte do poder judiciário. Aqui se abrem muitas vias de trabalho na interface com o direito nas nossas práticas acadêmicas em política linguística no Brasil, o que se reverte em pesquisas de contribuição teórica e prática para o campo. Eu destaco, nesse ponto, as práticas acadêmicas dos programas Mobilang, coordenado pela professora Sabine Gorovitz, e TIOJUR, coordenado pela professora Silvana Santos, que se caracterizam pela forte articulação com órgãos do sistema de justiça brasileiro, envolvendo aí não somente os tribunais, mas como os mencionados por mim, Defensoria Pública, por exemplo. Segundo ponto que eu quero chamar a atenção aqui é uma evidência de que o trabalho com a regulação jurídica da língua, sobre a língua, de seus usos, nos permite cogitar a profusão com que o tema dos direitos nos permite cogitar. Essa evidência é a seguinte: a profusão com que os temas dos direitos linguísticos e dos deveres linguísticos têm chegado mais na legislação, seja de modo muito mais ou menos implícito, não é acompanhada na mesma medida pelo comparecimento dos temas nos tribunais. Eu quero dizer com isso que me parece haver muito menos mobilização do judiciário por meio de medidas judiciais ou extrajudiciais, ou seja, de judicialização, do que do poder legislativo ou mesmo do executivo, por exemplo. Então, longe de indicar que se trata de direitos linguísticos já efetivados, e daí, então, a ausência de judicialização, já concretizados, né, e de deveres linguísticos que pouco afetem a vida cidadã e o acesso à justiça social pelas pessoas, parece que esse dado
mais indica uma falta de reconhecimento, deliberado ou inconsciente, desses direitos e desses deveres. Mesmo a falta da menção explícita pode nos chamar a atenção de que efeitos de memória são esses, que ora insistem e ora resistem a significar a língua como direito ou como dever. Me parece muito interessante esse caminho longo ou infinito entre a criação de um direito linguístico ou um dever linguístico e seus impactos concretos na vida das pessoas. O que também comparece, de algum modo, no nosso fazer acadêmico e científico. Eu também tenho a impressão de que entre os trabalhos que se identificam no campo da política linguística, muitos tratam de direitos e de deveres linguísticos e não se reconhecem assim. São trabalhos que efetivamente estão contribuindo para melhorar condições materiais de vida de pessoas que, de algum modo, têm ou tiveram sua dignidade ou seus direitos humanos ou direitos fundamentais ameaçados de algo em função de algo relacionado ao que eu vou falar amplamente aqui como a questão linguística. Eu menciono, por exemplo, os trabalhos da professora Letícia Ponzo, aqui na FURG, perto da UFPEL, da Federal de Pelotas, aqui em Rio Grande, que se preocupa com o letramento acadêmico de estudantes quilombolas indígenas, fortemente vinculado, então, à efetivação, à materialização do direito à educação dessas pessoas. Então, são muitas as vias de trabalho na interface com o direito na pesquisa em política linguística no Brasil, por diferentes caminhos teórico-metodológicos e com diferentes sujeitos. Um dos enfrentamentos possíveis e que eu, pessoalmente, diria necessário dessa interface, nos põe diante de uma pergunta: como compreendemos o direito nessa relação? Por um viés eminentemente positivista, adstrito e apegado às normas postas disso que eu estou falando aqui de regulação jurídica da língua, as literalidades dos textos das legislações sobre as línguas, ou é possível irmos por caminhos mais plurais e críticos que rompam de algum modo a rigidez da esfera jurídica. Uma via, inclusive, que tencione o direito como única ou última instância para a caracterização de políticas públicas de linguagem. Falando um pouquinho da minha prática na pesquisa, aqui na Universidade Federal de Pelotas, eu já estou me encaminhando para o fim, eu tenho dado continuidade a uma tentativa de contribuir, por um lado, com a identificação, a catalogação e a sistematização desses documentos em que podemos encontrar direitos linguísticos e deveres linguísticos. Essa pesquisa, iniciada em 2018, resultou na criação do Observatório de Direito Linguístico, disponível online, que indica vários desses documentos que podem ser tomados para análise por diferentes pesquisadores e em diferentes terrenos de ordem epistemológica, inclusive. A interlocução com colegas do campo tem levado a falar e a escrever sobre as contribuições, por exemplo, que a análise materialista de discurso oferece para a compreensão do modo como direitos linguísticos e deveres linguísticos são significados, como o texto que Fernanda e eu escrevemos, de que ela nos falou ontem, e também sobre como pensar o direito como um instrumento de políticas linguísticas no nosso espaço de enunciação brasileiro, com todas as características sócio-históricas que o constituem e determinam. Assim como temos pensado em parceria a professora Mônica Zoppo Fontana e a Vitória Pereira. Atualmente, aqui no UFPEL, para atualizar a temática nas minhas preocupações mais recentes, eu estou focando essas minhas pesquisas em refletir as normas do direito linguístico na formação inicial e continuada de colegas profissionais das letras. Eu tenho pensado bastante sobre como esse processo político e histórico de regulação das línguas, ou de tomada da língua como objeto de regulação jurídica, como objeto do direito, tem nos afetado enquanto profissionais em nossas diferentes áreas de atuação, no ensino de línguas, de língua portuguesa, e não só, o que me levou a escrever recentemente sobre o direito linguístico na BNCC, na Base Nacional Comum Curricular da Língua Portuguesa. Mas também pensando as práticas dos profissionais de tradução e de interpretação e dos profissionais de redação e revisão de textos. Me parece que trabalhar na interface com o direito, no campo da política linguística, nos leva definitivamente para esse lugar
de compreender como e sob que condições essa questão da língua e das políticas de língua estão cada vez mais sendo captadas pelo jurídico, e como temos caminhos para nos posicionarmos diante desse jurídico quando topamos com ele. E é isso, gente. A gente conversa mais a partir das nossas falas dos três. Muito obrigado, Jael, pela excelente também apresentação. Obrigado pelo esforço, que sei que está com problemas de garganta, né? E com frio aí. Então, muito obrigado. Já tem algumas questões aqui no chat, mas eu, enfim, quando a gente pensou, planejou organizar esta jornada, né? Uma das coisas que pensamos era a possibilidade de os mediadores, né, fazerem também uma intervenção, né? Eu preparei uma pequena intervenção, vou ser, portanto, um moderador imoderado, mas vou tentar me moderar no tempo para dar tempo, né, dentro das 2 horas, depois as perguntas, o debate entre a gente. Mas vou fazer uma pequeníssima aqui a apresentação um pouco sobre o tema, expressar aqui o meu ponto de vista, né, sobre a questão das interfaces na pesquisa em política linguística. Bom, eu penso que a política linguística, né, que nasce no final dos anos 50, já com uma espécie de linguística aplicada, associada à noção de planejamento, né, já nasce como um campo eminentemente interdisciplinar, né. Naquele momento os linguistas atuavam como técnicos, né, a partir dos seus saberes específicos sobre a linguagem, ao serviço de poderes políticos para resolverem o que na época se chamavam problemas linguísticos, né, associados ao multilingüismo, nessas novas nações surgidas do processo descolonizador. E para isso organizavam missões de pesquisa, com fixação de objetivos e de estratégias, pensando na implementação de ações e na sua posterior avaliação. Esse tipo de intervenção era realizado já com a participação das ciências da administração, econômica e política, com técnicas formais de avaliação, com cálculo da relação custo-benefício e até mesmo com análise, né, do contexto macroeconômico, porque essas costumavam ser políticas caras, né. Quando entra em ação uma visão crítica, né, desse tipo de ação política tecnocrática, né, e começam a ser questionados os interesses em jogo, as relações de poder e as ideologias implicadas na política sobre a linguagem, assim como o próprio papel das linguistas, né, nesses processos, a política linguística, claro, como área de conhecimento dentro dos estudos da linguagem, se vê obrigada a realizar um certo deslocamento, né, disciplinar. E eu diria que o que vem caracterizando a política linguística a partir dessa virada crítica, né, é o que eu chamaria de uma certa transdisciplinaridade, né, uma espécie de disciplina trans. A noção transdisciplinar, né, definição de dicionário e aplicada ao campo da educação, normalmente, né, faz referência a uma forma de gerar conhecimento que é, e cito, capaz de produzir uma interação entre disciplinas que não somente restringindo ao conteúdo disciplinar, propõe um diálogo entre campos do saber, buscando alcançar e alterar a percepção, cognição ou comportamento do sujeito. Na realidade, a transdisciplinaridade, né, propõe, como campo, nascido até na física quântica, né, propõe transcender a lógica binária clássica, né, do sim ou do não, do é ou não é, né, incluindo esse terceiro excluído, que é aquilo que ao mesmo tempo é e não é, né. Eu penso que, precisamente, né, quando Gespan e Marcellesi, naquele artigo manifesto de 1986, definem o que seria a glotopolítica, eles falam desses 2 eixos, né? O eixo vertical, que seria o da normatividade, e falam de um terreno horizontal mais vasto, né, do que aquele coberto pela noção de política linguística. Dizem, pois a inovação glotopolítica nem sempre é percebida como tal. Toda decisão que modifica as relações sociais é, do ponto de vista do linguista, uma decisão glotopolítica. E, claro, esse terreno horizontal mais vasto, né, que pretende observar tudo aquilo que modifica as relações sociais, amplia consideravelmente o campo do nosso olhar, né, e modifica de uma forma radical, eu diria, o nosso objeto de estudo, né. Como dizia Fernanda, né, na mesa de ontem, sobre
opções metodológicas na política linguística. Por exemplo, a política de demarcação de terras indígenas não é, claro, uma política linguística, mas ela tem efeitos políticos evidentes, né, nas relações linguísticas. A aprovação desse tal marco temporal, né, se consumada, vai ter consequências linguísticas, porque vai ter consequências sociais, culturais e até mesmo ambientais, né, terríveis, né, e evidentes. Eu lembro num diálogo recente que tivemos aqui na UF entre Jean Calvé e José del Valle, né, quando surgiu esta questão, né, de como a glotopolítica podia dar conta de tudo, né, estudar as relações sociais a partir desse olhar, né, pela linguagem. O Calvé perguntou, e aí onde fica a linguística, né? Onde fica o nosso objeto, o nosso objeto particular, né? E, portanto, o que vai ser da nossa área, né? E José de Valle respondeu que não sabia, mas que também não se importava com isso, né? mas realmente é uma pergunta interessante, porque realmente essa perspectiva transdisciplinar de alguma maneira dilui, né, as fronteiras da área. O primeiro que nos interessa pensar, né, a partir dessa perspectiva, claro, pensando em política linguística, é como definimos a política, né? E para isso é fundamental o diálogo com a filosofia política. Para Hannah Arendt, a política é fundamentalmente uma área de relação, né? Ela diz, eu vou citar literalmente, a esfera pública, sempre indistinguível dos conceitos de liberdade e distinção, se caracteriza pela igualdade. Por natureza, os homens não são iguais, precisam de uma instituição política para chegar a ser. Só o ato político pode gerar igualdade. No entanto, as leis não cumprem aqui a função de reduzir o diverso ao idêntico ou invariável, mas autorizam a possibilidade das palavras e das ações, né? Esse binômio liberdade e igualdade é desde Aristóteles fundamental para pensarmos essa área de relação que é a política. Como ela diz, só o ato político pode gerar igualdade, que não deve ser confundida com uniformidade, né? Precisamente autorizar a possibilidade das palavras e das ações. E eu acrescentaria a possibilitar as palavras que são ações, né? Ao criar a possibilidade, autorizar a possibilidade das palavras que são ações, né? Também num diálogo com Aristóteles, o filósofo francês Jacques Rancière define a justiça política como a ordem que determina a divisão do que é comum. Entre aqueles atributos que fazem com que um sujeito seja parte da comunidade, apenas a liberdade é comum a todos e não pertence particularmente a ninguém, né? E isso é o que caracteriza o demos, né? O povo. O povo é aquele que não tem, na tripartição clássica da Atenas, da democracia ateniense, né? Era aqueles que não eram aristói, não tinham virtude, e também não eram oligoi, não tinham propriedades. O único que tinham é que não eram escravos, né? E, portanto, podiam ser cidadãos. E esse, como diz Rancière, esse é o escândalo da democracia, né? Que aqueles que não têm riquezas nem virtudes sociais específicas reconhecidas, agora tem uma buzina aí, que só têm o fato de não serem escravos, né? Que só têm a sua liberdade, possam participar em pé de igualdade da comunidade política, né? Esse escândalo acontece sempre que são reconhecidos novos direitos sociais, né? Esses direitos de terceira geração, né? A terceira fase, que são os direitos sociais. Porque os direitos sociais são direitos históricos, né? Construídos. Sempre que se desatam processos constituintes, né, de novos sujeitos políticos, sucedeu com as mulheres, né, com a reivindicação feminista, continua acontecendo, né? As novas leis feministas, por exemplo, na Espanha, estão provocando uma reação brutal da extrema-direita, né? Por exemplo, a lei do consentimento contra a violência sexual, enfim, leis que afetam aos direitos do escudo coletivo LGBTQIA+, o coletivo trans, né, indígenas, negros, quilombolas, enfim, todos aqueles que são que têm algum grau de exclusão, né, as minorias, enfim, os excluídos econômicos também. E é o que acontece também quando falantes e línguas são reconhecidos como partes da comunidade política, né? Quando se autoriza, por meio de um ato político, né, que se manifesta nas leis, a possibilidade da sua palavra, né, como dizia Hannah Arendt. E por isso, o nosso entendimento de política linguística, o meu entendimento de política linguística, né, é o da política como intrinsecamente democrática, né, como diz o Rancière. A política existe quando a ordem natural da dominação é interrompida pela instituição de uma parcela dos sem parcela, né? E quando surge a possibilidade
efectiva, de reivindicação desses direitos e de constituição desses novos sujeitos, de reconhecimento de línguas e de reconhecimento de falantes. E Rangel inicia, claro, todas as formas de governo em que só há partes e parceiros, chefes subordinados, pessoas de bem e pessoas de nada, elites e multidões. Então, essa polícia não seria política, e não, pelo menos não interessaria a minha visão de política linguística. A partir desse entendimento da política é que podemos definir um programa de pesquisa que procura identificar formas de luta contra a dominação linguística, com um claro engajamento democrático. Por outro lado, claro, entender as línguas como objetos sociais em disputa também nos permite vê-las como forças ativas na sociedade, que são empregadas para controlar pessoas ou para resistir ao controle ou para mudar alguma situação social, para impedir que ela seja de fato transformada. E aí o diálogo com as ciências sociais, com a sociologia, com a antropologia, a geografia social, a ciência política, é absolutamente fundamental, claro, para abordar esse objeto, que não é mais um objeto autônomo, o objeto do estruturalismo, um sistema autônomo de relações, que é propriamente um objeto social, e um objeto social em disputa. Isso faz com que, por exemplo, José del Valle se permite, identifica uma perspectiva, define a glotopolítica como uma perspectiva, mais do que como uma disciplina, e ele identifica essa perspectiva em várias disciplinas para além da linguística. Vou ler a citação dele. Ele diz: se a perspectiva glotopolítica é definida por um olhar dirigido aos lugares onde a linguagem e a política resultam inseparáveis, logo devemos reconhecer a sua presença em, por exemplo, as teorias da emergência da nação formuladas por Benedict Anderson, Ernest Gellner ou Eric Hobsbawm, ou na teoria da esfera pública como condição da modernidade, do Jürgen Habermas, ou no estudo dos efeitos sociais do falar, realizada por Pierre Bourdieu, ou na formulação da teoria da hegemonia, por parte de Ernesto Laclau e Chantal Mouffe. Ver também a língua, claro, como um objeto histórico, nos obriga a dialogar com a história, a fazer uma história política das línguas, que seja realmente histórica, um pouco voltando atrás daquele caminho, ou se desinteressando daquele caminho da linguística estrutural que propunha uma história interna da língua, que era propriamente uma história sem história, seria o estudo da diacronia como conjunto das evoluções que acontecem dentro do sistema linguístico. No nosso caso, o que nos interessa ao ver a língua do ponto de vista histórico, como um objeto político construído, é ver como se concebe o seu vínculo com a comunidade política, as questões identitárias, quais são os agentes que intervêm sobre a forma linguística e quais são as suas relações com o poder político. E, claro, como se constrói e difunde o saber metalinguístico, que é precisamente aquele responsável pela criação dessa representação de língua enquanto objeto social. E dentro desse eixo vertical, das dinâmicas normativas, pelo menos para a minha pesquisa, tem sido muito útil, enfim, a leitura das obras do sociólogo francês Pierre Bourdieu, e precisamente como autor de uma teoria das práticas sociais, que, do meu ponto de vista, permite entender com o conceito de hábitos como normas práticas de uso, incorporadas enquanto disposições pelas pessoas, incidem sobre o uso da linguagem dentro de um mercado linguístico que impõe sanções e censuras específicas. Eu acho que também é fundamental, claro, entender como se dá a relação entre linguagem e poder, e para isso é preciso prestar atenção a teorias do poder. Para mim também tem sido útil ler o Michel Foucault, precisamente pensando que esse eixo da normatividade é um eixo vertical, e é um eixo porque há relações complexas entre a construção da língua como objeto social por parte dos agentes autorizados nesse processo de gramatização, lá no alto do eixo, e as múltiplas coerções e violências que se produzem nas mais diversas situações de interação social ao longo de todo esse eixo vertical. Então, analisar as relações de dominação constituídas pela e através da linguagem, é preciso observar, como disse Foucault, a maneira como os fenómenos, como as técnicas e os procedimentos de poder, e a norma padrão é uma técnica e um procedimento de poder,
atuam nos níveis mais baixos, né? Como esses procedimentos se deslocam, se expandem, se modificam, enfim. Com tudo isto, já concluo, penso que entender as práticas de linguagem realmente como práticas sociais, né? E a língua como um objeto político em disputa, exige de nós esse deslocamento disciplinar, né? E abordar enfim, abraçar, né, uma perspectiva de pesquisa que poderia se chamar indisciplinar, né, ou indisciplinada, como faz Moita Lopes, né, ou que podemos pensar como transdisciplinar, porque atravessa as disciplinas, né, é muito mais do que interdisciplinar, porque o nosso objeto é outro, né. E um olhar que, do meu ponto de vista, é tão incômodo, né, para uma vida acadêmica tranquila, né, quanto necessário. E com isso queria concluir. Enfim, com isto acabamos as intervenções, né? Espero não ter falado muito para não ocupar tempo do debate, né? Mas tem aqui já várias perguntas, tem várias perguntas no chat. A primeira que apareceu é uma pergunta de Lianara Figueiredo da Silva, né? Para Jael, diz: professora Jael, na sua interpretação, o direito considera o português língua oficial e também a única língua nacional? Você tem visto interpretações diferentes? Oi, Lianara, bom falar contigo. Bom, acho que a tua pergunta passa por uma distinção que se faz, né, entre o que sejam as línguas oficiais e o que sejam as línguas nacionais. E aí me parece que pensar sobre isso, pelo menos eu me valendo aí do que tem sido produzido no campo da história das ideias linguísticas no Brasil, já resultado da articulação com a análise de discurso materialista, é pensar as línguas nacionais como um efeito próprio de sentido que se produz nessa configuração de um Estado-nação, né? Então, no caso brasileiro, especificamente, a nossa Constituição, ela oficializa uma língua só, que, como eu mostrei aqui em outro documento, que nem é a Constituição, ela aparece significada como língua da nação. Então, de algum modo, a oficialização de línguas, ela acaba funcionando e acabou funcionando na formação dos Estados-nação, né? Como um desses mecanismos de conformar justamente esses estados que precisavam de alguns indicadores, digamos assim, da sua nacionalidade, né, da sua unidade política, da sua identidade nacional. Eu acho que o debate sobre, eu não tenho uma resposta pronta, né, mas o debate sobre se no Brasil são consideradas outras línguas nacionais. Então, se é verdade que a gente considera que língua oficial é essa que o Estado diz que é oficial, a gente pode começar a pensar que línguas nacionais são outras línguas que outras comunidades de falantes vão dizer que faz sentido para isso que está configurando como outras unidades políticas de nação, né? O Brasil, diferentemente de outros estados daqui da América Latina, ele não é um estado plurinacional, como é a Bolívia, por exemplo. E é curioso, se a gente olha a Constituição da Bolívia, ela fala em línguas oficiais ainda para falar de um Estado plurinacional. Então, tem uma dificuldade de conceber línguas nacionais, né? Funcionando como se trazer para a língua a pluralidade de línguas nacionais manifestasse algo que é impossível para os estados de hoje, que é conceber a plurinacionalidade e todos os efeitos que isso carrega. Então, acho que, Leonara, o debate passa por aí, né? Passa por essa diferença que se faz, muitas vezes, trazendo o aspecto político, ideológico, histórico, para essa diferença entre o que é língua oficial e língua nacional. Aí eu lembro dos trabalhos da professora Maria Eunice Paier, que trazem discussões interessantes a propósito dos efeitos de sentido das línguas no espaço de enunciação brasileiro, como essa diferença entre língua nacional, língua materna e língua oficial. Acho que eu iria por aí, eu pensaria por aí a questão. Pensando que a significação como língua nacional é sempre um efeito político, né?
Uhum. Muito bem. A Adelaide, nossa presidenta, né, Adelaide Silva, comenta sobre, a partir da fala da Jael, né, sobre como na agência da Caixa Econômica Federal só tinha funcionário que falava em inglês, né, com migrantes, considerou que com isso era o suficiente. Se fala enfim, do mesmo caso, por exemplo, no atendimento do INSS, né, e comenta que parece haver uma imagem de um monolinguismo do Brasil e fora dele, né? Tal que, assim como o português do Brasil seria a única língua falada no território nacional, o inglês seria a única língua estrangeira, né? Essa identificação entre o inglês com língua estrangeira. Portanto, qualquer pessoa que venha do exterior fala essa língua. E pergunta, acredito que temos aí uma questão bipartite, de política linguística e de divulgação científica, não? Enfim, esta pode ser uma pergunta para as duas, eu e Cláudia, porque acho que, obviamente, tem a ver também com educação, né? E com educação linguística. Posso comentar, Jael? Você pensar, né, em políticas de divulgação científica é pensar essencialmente nos letramentos de como transformar um determinado discurso acadêmico num discurso de popularização. Isso passa necessariamente vamos pensar assim em termos de práticas sociais de escrita, por todo um processo de textualização específica que envolve como fazer essas paráfrases, né, como colocar de forma clara e acessível aqueles conhecimentos acadêmicos, porque de repente pode ter a presença desses termos teóricos, desses termos técnicos, mas isso é explicado, né? Então, assim, há diferentes gêneros, né, dentro da divulgação científica em que é possível você passar de uma para outra. Isso eu estou falando em termo mais estrito de política linguística. Afora a política linguística de fazer com que essas pesquisas tenham um impacto social no sentido de chegar a mais pessoas, né, para não ficar apenas encastelada dentro das academias, mas chegar e ser divulgados esses conhecimentos. Então, eu penso que quando se fala de divulgação científica, a gente pode pensar no nível micro, né, de gêneros, de textualização do próprio texto em si, mas também de um nível macro. Fora isso, as próprias orientações oficiais, a Base Nacional Comum Curricular, já coloca em evidência o ensino desses gêneros, né, desde a educação acadêmica, desde a mais tenra idade. Então, já vai trabalhando com aspectos específicos e caracterizadores do discurso. Então, perpassa pelo ensino, pela educação, através dos documentos oficiais e que necessariamente os livros didáticos respondem a essa demanda, tá? E também tem uma questão mais ampla e social, que é difundir e realmente popularizar, trazer à tona para a sociedade os conhecimentos que são produzidos dentro da sociedade a partir da utilização de gêneros específicos da divulgação. Jael, você quer acrescentar alguma coisa? Tem uma outra questão para você também. Já posso fazer, aí você já fala as duas. Tem uma questão do Gabriel Campos. Pergunta, professora Jael, você consideraria que, pensando em políticas linguísticas, o debate dos direitos linguísticos deveria avançar para os direitos fundamentais? E depois diz, isto é, para além dos direitos humanos. Eu suponho que seria para dentro dos direitos linguísticos, né? Certo. Então, acho que o que eu vou falar agora tem um pouco a ver com as duas coisas, né? Que eu concordo com a Cláudia sobre essa importância de encontrar modos de textualizar de maneiras, digamos assim, compreensíveis, né? Isso que se produz no campo no campo da linguística no geral e da política linguística em particular,
Mas eu fico pensando que tem uma questão aí relacionada a isso que a gente está chamando, ao que seja o objeto, né? Política linguística, a isso que seja objeto das nossas falas, seja no campo do direito, da educação, no campo epistemológico. Quando as minhas experiências com formação de profissionais no campo dos direitos linguísticos, por exemplo, causa muita surpresa quando a gente fala que determinada coisa é um direito humano linguístico. As pessoas não reconhecem, elas não sabem. Elas não sabem que isso está no campo das coisas do mundo, assim, né? E aí, esse não saber, né, ele se revela em questões de ordem, inclusive, curricular, né? Então, por exemplo, nas formações em direito, na matéria de direitos humanos, aí conversando com o Gabriel, eu já fiz essa proposta para várias pessoas, assim, que é percorrer manuais de direitos humanos e conseguir encontrar por lá mais uma ou duas, ou mais do que uma ou duas menções a direitos, ao que a gente está formulando aqui como direitos linguísticos ou deveres linguísticos. Então, tem uma questão de reconhecimento, eu acho, que no final das contas vai resultar na necessidade ainda maior de pensar em práticas de divulgação científica, no que diz respeito a isso que, especificamente no meu caso, é a preocupação com com os direitos linguísticos e com os deveres linguísticos, né? E o reconhecimento de que alguns deles são direitos humanos para o campo do direito internacional, digamos assim, né? E são direitos fundamentais no campo interno, faz parte desse processo de reconhecimento. Então, reconhecer que a efetivação pelo Estado de tradução e interpretação em juízo, no processo penal, por exemplo, para garantir às pessoas o direito à paridade de armas, ao julgamento justo, faz parte desse caminho de ir divulgando o conhecimento que vai se produzindo, né? Então, tem um caminho aí que me parece são duas retas que coincidem em algum momento, né? O nosso esforço pela divulgação científica e, junto com isso, trabalho pelo reconhecimento disso que a gente tem falado como direitos linguísticos, como direitos humanos, e deveres linguísticos como essas obrigações que, em várias medidas, acabam por também afetar a dignidade humana das pessoas. Então, parece são caminhos a seguir aí, e a divulgação científica no campo é um deles. Muito bem. Tenho aqui uma outra questão para a Cláudia. Cíntia pergunta para a professora Cláudia: gostaria de saber a sua perspectiva sobre quais são as principais interfaces com outras áreas, a não ser a linguística, na pesquisa em política linguística no Brasil. Você falou mais da educação, está perguntando. Você me destinou à educação. Assim, só colocar uma questão, retomar alguma parte da fala do Chuan. Primeiro, né, que o campo de política linguística, ele já nasceu interdisciplinar. Se a gente pensar, por exemplo, naqueles fundadores, né, a gente tinha Joan Rubin, que era antropólogo, Joshua Fishman, que era sociólogo e psicólogo, Das Gupta, que era cientista política, Gertrude, que era economista e administrador público. Então, foram pessoas que, no início daquele primeiro momento da política linguística, também chamado política linguística clássica, né? Então, eles eram de diferentes áreas e, embora tivessem essa tarefa técnica, a histórica, tá? Mas eles congregaram, né, forças e conhecimentos provenientes de diferentes áreas do conhecimento. Mas a gente pode pensar, por exemplo, que existe um campo dentro da economia que se chama economia da linguagem. Acho que a tradução é essa, que estuda exatamente essa relação entre as variáveis linguísticas e as variáveis sociais, do tipo, de que forma
essas variáveis linguísticas afetam as variáveis econômicas do tipo, se você souber o francês ou souber uma outra língua além do inglês e do espanhol, isso vai significar um aumento nos seus ganhos, tá? Ou então, vice-versa, né? De que forma essa variável econômica pode influenciar as variáveis linguísticas do tipo os preços de determinados produtos ou a oferta de determinados produtos são oferecidos numa dada língua, num dado padrão de língua, e aí a gente lembra, por exemplo, se a gente for pensar, né, na questão de alguns produtos, como perfumes importados, e aí a gente tem a língua francesa aí, então tem a economia da linguagem, tem também, por exemplo, você pode pensar em relações exteriores e políticas linguísticas, a gente sabe da interconexão entre esses campos, no sentido de que é possível utilizar categorias para a gente compreender como essas políticas linguísticas funcionam dentro de diferentes políticas externas. O caso, por exemplo, da lei de 2005 do espanhol é um reflexo dessa política externa, né, daquele contexto específico. A própria teoria crítica, com as suas categorias de poder, luta, colonização, hegemonia, todas essas categorias são utilizadas para analisar, por exemplo, se determinadas políticas linguísticas que são implantadas, elas estão gerando ou promovendo mais desigualdade. E aí, como minha área é educação, eu volto para a questão da educação para citar o caso de uma pesquisa que está sendo realizada aqui das políticas de educação linguística em Guiné-Bissau, no qual o português é a língua oficial, e o português é também a língua de instrução, mas o que é que acontece nas escolas? Nem os professores, boa parte dos professores e principalmente os alunos, eles não têm o domínio dessa língua, e isso acaba gerando problemas como evasão escolar, por exemplo. Então, assim, essa relação desses campos, ela é necessária, porque como eu coloquei na minha fala, logo no início, um pressuposto, e o Choan, ele destacou aqui, falar de política linguística não é falar de língua, só de língua. Ela não é autônoma, ela não é per si, né? A gente não tem ela por si mesma. Então, a gente está falando com aspectos, está dialogando com aspectos econômicos, com aspectos políticos, aspectos históricos, aspectos sociais. Então, não tem como falar só de língua. Eu não sei se eu consegui responder a pergunta, mas aí, só aproveitando o meu momento de fala, eu esqueci de, no momento da minha apresentação, dizer que aquelas duas teses foram defendidas aqui na UFPB pelas alunas que já não são mais alunas, né, no ProLing, Kátia Oliveira e Cíntia Dionísio. Uma pesquisou a Agência dos Professores nos Estados Unidos e a outra defendeu a tese dos mecanismos, dos manuais do professor como um mecanismo de política linguística. Esqueci de citar na hora da fala e me lembrei depois. Tá bom, muito obrigado. Enfim, acho que já estamos muito em cima da hora. Não vou fazer mais perguntas, senão vamos nos prolongar demais. Temos 2 horas como limite, enfim, mas tem muitos comentários aqui no chat, né? As pessoas gostaram muito, estão mandando parabéns e, enfim, eu realmente acho que ficou uma mesa bem interessante, né? Mostrou um pouco como é complexa, né, a nossa área de política linguística e como a interface constitutiva, né, da nossa área. Não tem como pensá-la, como pensar a política linguística sem pensar em interface com outras disciplinas, né, com outros olhares, a partir do nosso objeto. E então, enfim, acho que podemos encerrar por aqui. Eu vou agradecer novamente a vocês, né, pela belíssima participação.
agradecer muito aos intérpretes de Libras que estão fazendo acessível, né, a nossa conversa para a comunidade surda. Agradecer imensamente a equipe da Abralin, né? Falei no início, a Adelaide, Harissa, que estão ajudando aqui, dando apoio para que esta iniciativa da Comissão de Políticas Públicas continue, né? E ela continua, de fato, a iniciativa hoje à tarde, né? Hoje temos um dia mais cheio. Ontem foi apenas uma mesa, hoje teremos 3. A próxima será às 2h, né? A mesa com o tema temas e sujeitos da política linguística no Brasil, né? Com Letícia Calponso, da Universidade Federal de Rio Grande, Márcia Nascimento Caringang, da UFRJ, e Kelly Barros Santos, da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Esse será às 2h. E às 5h encerramos, né, a nossa jornada com uma mesa que se chama Perspectivas Teóricas em Política Linguística, com Cristine Gorski Severo, da Universidade Federal de Santa Catarina, Rosângela Morello, do IPOU, Maria Teresa Celada, da USP, e Elias Ribeiro da Silva, da Universidade Federal de Alfenas. Então, enfim, esperamos todo mundo aí para continuar acompanhando, né, esta jornada, e esperamos que nos vejamos pronto. Um abraço. Não, antes, vocês querem se despedir? Eu estou me despedindo eu sozinho, né? Vocês podem se despedir antes. Querem dizer algumas palavrinhas de despedida? Só agradecer o convite da Abralin, agradecer o convite particular do Choan, agradecer estar nessa mesa com a Jael, o corpo técnico da Abralin. Eu acho que é uma boa oportunidade de a gente compartilhar o que se faz, o que se pesquisa, o que se discute nas nossas universidades e, assim, dar oportunidade às pessoas que não estão, às vezes, num evento físico, poder participar desse momento de reflexão, de discussão. Muito obrigada. Bem, rapidamente, só agradecer a Abralin pelos incentivos às interfaces, né? Dizer que as associações têm um grande papel naquilo de que a gente falava, na divulgação científica e também no reconhecimento do campo, né, da linguística, diante de outras áreas e das políticas linguísticas especificamente. Te agradecer, Choan, dizer, Cláudia, que foi de novo um prazer te ouvir, e estamos juntos. Muito obrigado. Agora sim, nos despedimos. Um abraço a todos, a todas. Tchau.